Falar por semana, a gente não gasta menos que 30 mil. Eles estavam em Camaragibe e levaram camburão, polícia, meu pai preso, todo mundo circo. Já teve caso da gente ficou sabendo que morreu um ente querido e nós no meio do espetáculo, a gente teve que terminar. Artistas que têm o riso como objetivo do trabalho. Pessoas que têm como missão de vida promover a alegria. Talento passado de geração para geração. Eu sou Eberton Lopes e hoje eu vim te mostrar como é a vida no circo. E para isso, eu estou no Circo Mundial Internacional montado em Belo Horizonte. Nós vamos conhecer o acampamento dos artistas, mas antes, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Aqui no Circo Mundial Internacional, são 22 pessoas trabalhando para fazer o espetáculo acontecer, com apresentações todos os dias e em até 3 sessões aos finais de semana. O mais impressionante é que quase todo mundo aqui tem o mesmo DNA, no sentido biológico da expressão. Para ser mais preciso, dessas 22 pessoas, apenas 4 não têm o chamado laço sanguíneo, mas acaba que todos ficam sendo da mesma família. Quem nos recebeu foi uma das donas do Circo Mundial, a Silvânia Soares, conhecida como Sil Mundial, que deixou o Recife para percorrer o país com a sua arte. Ela e todos os integrantes da trupe adotaram o nome do circo como sobrenome. São 24 anos de história embaixo desta lona. A cultura do circo está no sangue. Meu pai, minha avó tinham um circo. Então, rodamos vários estados com o circo deles, até fora do país. Aí eles ficaram idosos, mais velhos, e decidiram que nós tínhamos que aprender um pouco o mundo lá fora, né? Porque a gente tinha um mundo nosso ali, um circo menorzinho. E quando ele decidiu vender foi muito triste pra gente, porque a gente falava assim, mas é o nosso circo, como assim, né? Foi complicado, foi triste, mas foi bom. Foi um aprendizado. Mas a família Mundial, ela tem uma história nós estamos na 4ª geração, que já é os nossos netos já, né, na verdade. Meu pai começou, não sei se é que vocês conhecem, é o tal do pau enficado. É uma lona com os pauzinhos enficados e ele começou a fazer apresentações ali. Começou assim. Ele, minha avó e minha mãe, né? E os filhos e netos, né? Já era bem pequenininho, mas tinha alguns que já trabalhavam. Meus irmãos mais velhos já trabalhavam na época. Não sei nem te falar quantos anos, porque meu pai tá com 82. Ele tinha 18 anos. 18 anos, então é uma vida toda, né? A história deles é muito linda. Em um determinado momento, seu pai decidiu vender o circo da família, que ainda não era o Mundial. Mas o amor pela arte fez com que Sil nunca saísse debaixo da lona. Em 1991, ela chegou no Rio de Janeiro, onde anos depois fundaria a empresa Circo Mundial Internacional, em sociedade com seus irmãos. O período em território carioca foi de planejamento e construção. Porque nesse período a gente estava trabalhando para comprar as coisas que faltavam para ter o nosso. Mas nunca paramos de circo. O Circo Mundial segue firme, com temporadas em todo o Brasil, que variam de 2 meses no mesmo local até apenas um final de semana. Em tempos digitais, ainda existe público para o circo tradicional. Tem gente que liga, fala assim, vocês têm espetáculo tradicional, né? Porque eu quero ir no circo tradicional. Mas eu não abro mão do tradicional, porque senão a gente vai perder nossas raízes. Nós vamos perder o encanto, porque fica muito teatro, né? Adoro teatro, amo teatro, mas teatro é teatro, circo é circo. O Circo Mundial já passou por todos os estados do país. Geralmente, a trupe ficava um final de semana em cada localidade.
Era o tempo de desmontar a estrutura num domingo, pegar a estrada e já estar com a lona armada na sexta-feira seguinte. Mas a pandemia impactou diretamente todas as atividades que precisam ter a presença do público. E no circo não foi diferente. Tá complicado. Só amor à arte, só amor ao circo faz a gente persistir. Porque não tá fácil, a gente até entende, né, o lado da pandemia, mas só que se a gente não sair, não se divertir com todos os protocolos e cuidados, a gente enlouquece, né? Então, o circo fez muita falta para as pessoas, para o público, porque quando uma criança entra aqui, ela se transforma, né? Não só a criança como o adulto. Ela esquece, a criança não, eu digo os pais esquecem todos os problemas, nós esquecemos durante 2 horas que tem pandemia, né? Então, o circo, ele sofre muito em relação à burocracia, sofre muito com tudo isso, né? Ficamos 1 ano e 8 meses sem bilheteria alguma, não tínhamos renda nenhuma. Nós tivemos que nos reinventar e começar a vender nossas próprias coisas, tipo assim, algodão doce, maçã do amor, pipoca, bola, vassoura, na rua para poder tirar o sustento. Além também que o público nos acolheu muito, nos ajudou muito, né? Não faltou nada pra gente nesse período. Mas hoje em si o circo tá tendo grandes dificuldades para até estrear na cidade, até conseguir estrear na cidade. Assim, como a estrutura foi desmontada, né? E, inclusive até hoje nós não conseguimos repor tudo que tinha antes da pandemia, estamos colocando aos poucos, foi guardado, né? Foi guardado, então não teve manutenção durante esse tempo. Então quando nós fomos estrear, a gente teve muita despesa, e tá até hoje pagando, e não colocou tudo como era antes, né? Mas tenho fé em Deus que logo logo o circo vai estar aí bem bonito pro povo. E foi justamente na pandemia o único período em que Sil trabalhou em uma atividade que não fosse ligada ao circo. Ela atuou como cozinheira em um restaurante. Trabalhei no período de 3 meses. Eles queriam até me fichar. Eu falei, não, quero não. Eu vou voltar pro circo para ver o que a gente vai fazer, né? E foi onde esse? Foi em Sinop, no Mato Grosso, porque minha filha foi ganhar neném lá. Ela mora lá, ela foi ganhar neném, eu fui cuidar dela, e foi quando eu decidi ir lá cuidar dela. Eu falei, não vou ficar parada, né? Porque nós de circo tem esse problema. Faz tudo um pouco. De dia mesmo, um tá fazendo alguma coisa. Ou ligado ao circo ou não, mas tem que estar fazendo alguma coisa. Nós somos muito ativos. A pandemia ainda não acabou, mas o circo voltou a funcionar a todo vapor para colocar as contas em dia. Afinal, manter essa estrutura não é nada barato. Para manter um circo desse aqui, não vou te falar nem um mês, vou falar por semana, a gente não gasta menos que 30 mil. Assim, falar assim, de material, fora mão de obra. Porque mesmo saindo de casa, você tem que remunerar as pessoas, né? Você tem que pagar. Então, por semana não gasta menos que isso. Para repor lâmpada, para comprar as cadeiras que vai se quebrando, vai se danificando, tecidos que você tem que estar trocando direto, som que dá problema, muita coisa. Uma curiosidade: quem vê o circo todo iluminado não imagina o trabalho que dá para ter tudo isso aceso. Mais de 500 lâmpadas são usadas no total, e a cada dia, cerca de 30 substituições são feitas para tirar as lâmpadas queimadas e fazer com que as luzes estejam sempre presentes nos espetáculos. E quem trabalha no circo faz de tudo. Essas meninas são artistas, mas durante o dia cumprem o papel de divulgadoras e saem pelo bairro para panfletar. A rotina de quem tem o espetáculo como ganha-pão é bem movimentada. A gente acorda, aí na parte da manhã, se o circo está montado, as mulheres fazem a parte da divulgação, panfletagem, fazemos propaganda nos carros também, e a divulgação fica por nossa conta. Os homens
O circo está montado, eles ficam fazendo o quê? Manutenção no material, lavando alguma coisa, comprando, correndo atrás das coisas pro circo. Então, quer dizer, você vive o circo, em prol do circo. Às vezes a gente sai 5 minutos para fazer uma coisa nossa, tem que voltar. Não, tem que fazer isso do circo primeiro. Então, em primeiro lugar é o circo. Tudo aqui que a gente vai fazer e ensina, entra alguém de fora que está com a gente sempre fala, primeiro o circo, depois você faz o seu lado. Por que o primeiro circo? A gente tem que dar o melhor para o nosso público, né? A gente tem que procurar ter um ensaio diário, ter melhorias, inventar, né? Então, a gente ocupa muito Então, assim, o dia todo é correndo no circo. Aí chegou de tarde, toma um banho, vamos se pintar, vamos organizar o circo, vamos limpar. Quer dizer, você passa o dia ali ligada no circo, né? A família que vive no circo também se une a outras famílias que também têm a lona como origem. Fifia Talmas é cunhada da Sil. De João Pessoa, ela também tem a vivência no picadeiro em seu DNA. Hoje ela trabalha no setor administrativo do Circo Mundial, junto com a Sil. Eu sou uma família que... Minhas filhas já é a 4ª geração, eu sou a 3ª. Vim de uma família circense. Meus avós tinham circo em João Pessoa, Nordeste. Só que era um circo pequeno, porte pequeno. A gente costuma dizer, pessoas que é tradicional de circo, que se chama pano de roda. E a família foi crescendo. Meu pai é em 2 irmãos. Alguns pararam de circo, outros não. Outros se formaram, ficaram na cidade, viraram camelô. Vieram até para o sul, ficaram muito tempo em São Paulo. Tem famílias que moram lá, que mexem com isso, camelô. E meu pai construiu família. Meu pai era muito jovem, a minha mãe era de cidade, em Recife. E minha mãe assistiu meu pai trabalhar, gostou dele. E quando o circo foi embora, minha avó não deixou eles namorarem e ela fugiu com o circo. E na época, minha avó era muito conhecida na cidade, tinha famílias influentes que mexiam com política, tinha família que era policial. Então, chegou na cidade, eles estavam em Camaragibe e levaram camburão, polícia, meu pai preso, todo mundo circo. Porque minha mãe era de menor. Aí minha avó me levou ela de volta, mas não teve jeito. Ela falou, a senhora deixa eu casar com ele, eu fujo de novo. Então ela terminou casando com ele e construiu uma família entre eles 2 e 5 filhos. Meus irmãos são circenses, tem circos, que está no Rio de Janeiro. Eu casei com 20 anos, tenho 23 anos de casada, vou fazer. E vivo aqui na família, só que a família mundial. Já conhecia a minha família há muitos anos atrás. O pai da Silvane era amigo do meu avô. O pai dela tinha circo, a gente já trabalhava. A gente era contratado de outro circo, a gente na época, que eu lembro dela. E a gente sempre, quando se via, meu pai parava no circo deles, ficava um dia, 2. Quando a gente estava numa cidade muito próxima, eles também iam visitar, então eu tinha uma amizade. Eu costumo dizer que hoje em dia é raro ter amizades assim. Né, amizade de muitas longas datas. E terminei namorando, casando, estou até hoje, tenho 3 filhos. Toda família tem problemas. E trabalhar em família pode ser um desafio. Mas e se houver um problema familiar antes do espetáculo? Como se nada tivesse acontecido. Não pode. O público não tem culpa. Já teve caso da gente ficou sabendo que morreu um ente querido e nós no meio do espetáculo, a gente teve que terminar. Rindo, a lágrima escorria, mas o sorriso tinha que estar no rosto. Por quê? Porque quem entrou aqui, eles querem ver um espetáculo, eles não querem ver gente triste, chorando, eles querem ver alegria, eles querem ver um espetáculo bonito, né? Então, aqui dentro, você pisou nesse palco, esquece todo, você tem que esquecer os problemas. Pode ter quebrado o pau ali atrás, pega na porrada. Aqui dentro, não. Aqui dentro é o respeito ao nosso picadeiro, é sagrado. Viver no circo é escolher ter uma vida de renúncias. É bem complicado. É abrir mão da sua vida pessoal para investir no circo.
Porque se você for fazer para você, você não consegue manter. Porque nós não temos apoio, né? Então, vive da bilheteria, vive do que deu. Então, o que deu, a gente paga, nosso pessoal, e investe no circo. Então, quer dizer, é 100% o circo. O que é ganho é gasto no circo. O circo promove espetáculos. Espetáculos são eventos. E eventos estão sujeitos a eventualidades que sempre são enfrentadas pela trupe do Circo Mundial. Sil conta uma situação delicada que aconteceu em Brasília. Nós estreando o circo cheio e a administração, nós tínhamos toda a documentação, e a administração regional lá é regional, não é igual aqui. Lá não tem prefeito, lá são os administradores que decidem se você trabalha ou não. E ele ficou, não sei, ele não queria circo, ele falou que não queria o circo ali, mas não dava o porquê, né? Aí no dia da estreia, no nosso dia da estreia, aí ele deu a permissão pra gente entrar e tal. No dia da nossa estreia ele mandou cancelar, não, cancela o show. Aí veio o pessoal com polícia, fiscal, o circo cheio, mas cheio mesmo. Aí meu irmão olhou pra ele e falou assim, não, acaba o espetáculo. Ele falou, não, você vai lá e finaliza. E explica pro povo o porquê disso, o que está acontecendo. Porque documentação eu tenho, tá tudo aqui. Aí você explica, fala que o fulano da regional não quis. Você vai lá e explica pro povo. Aí você pode parar meu espetáculo. Aí a polícia falou, não, eu não vou fazer isso. Deixa eles terminarem. Eles estão estreando, deixa eles terminarem. Aí, assim, eu achei assim um absurdo, né? Porque assim, não tinha um porquê, é por isso, é porque ele não tem um documento. Não, ele simplesmente queria usar o poder que ele tem para impedir você de trabalhar. Aí terminou o espetáculo, eles lacraram o circo lá, nós tivemos que entrar na justiça para trabalhar. Aí voltamos a trabalhar normalmente, porque ele não tinha um motivo, né? Então, assim, é uma coisa triste, nós perdemos o final de semana, foi muito ruim pra gente, né? Então, é a falta de apoio que a gente ganha, né? Não sei o que ele queria na época, que ele não falou, ele só falou que não queria o circo na cidade. Então, nós não saímos, nós fomos procurar nossos direitos e conseguimos trabalhar normal. Voltando à vida dos artistas de circo, será que eles têm residência fixa? Nós temos, mas não fica. Onde que vocês têm a residência fixa? Timóteo. Timóteo no Vale do Aço? No Vale do Aço. Por que escolheram Timóteo? Porque foi assim, minha irmã casou lá e minha avó quis morar lá, né? Aí meu pai resolveu comprar um lote lá para construir uma casa para ela ter um conforto, né? Ela não queria mais ficar em circo. Nós já tínhamos esse circo. Ela, não, eu quero ficar quietinha, quero meu cantinho. Aí meu pai construiu uma barraquinha para ela lá e ela ficava lá. Aí ele falou assim, não, eu vou construir a casa pra gente, porque futuramente eu também vou pra lá. Só que meu pai e minha mãe nunca queriam sair de circo. Aí foi quando a minha avó, ela tem Alzheimer, ela começou a piorar, aí já não andava, começou a não lembrar de nada, aí minha mãe foi morar lá. Então eles moram na casa deles mesmos, casa própria. E você pensa em morar numa casa fixa? Quando eu tiver uns 80 anos, quem sabe, me levam, obrigada. E por falar em residência, eu fiquei curioso. Fui direto ao ponto com a Sil. Você me convida para ir na sua casa? Vamos lá. Eu tô me autoconvidando, né? Vamos lá? Vamos lá, vocês conhecem um pouquinho do nosso lar. Vamos lá. É assim, um pouquinho, tudo adaptado, né? Tipo apartamento. Cuidado para não sujar o pé, para não sujar a casa da Silvânia. Não, aqui nós vemos que é o acampamento do circo mesmo, né? Pode ficar à vontade. Aqui ainda é bom que não é lama, né? É mais uma graminha. Agora nós vamos entrar na casa da Silvânia. Entre, pode entrar. Licença. Pra não olhar a bagunça que tá chovendo, aí o Aral tem que vir pra dentro de casa. Aqui é minha cozinha. Jonathan pode entrar Pode entrar aqui, apresentar
Essa aqui é minha cozinha, né? Que é meu quarto. Tudo pequeno. E esse ônibus tá na família desde o começo? Tá, esse ônibus tem muitos anos com a gente. Ele era da minha filha, né? Ela parou de circo. E agora eu tô com ele. É confortável, né? É mais confortável que muitos apartamentos que... Ó, temos ar-condicionado. E como que você faz pra lavar roupa? Máquina de lavar ali, ó. Ah, vocês andam com a máquina de lavar. Sim, então. anda com tudo aqui, ó. Panela elétrica, Mostra, né? por favor, ali, Jonathan, a máquina de lavar dela. Aqui, pra quem não tá conseguindo identificar, é a parte do motor. perto de onde fica o motorista do ônibus, ó. É. E que acaba se tornando uma parte da casa. Isso. E você dirige? Não, aí eu dirijo o carro pequeno. Esse aqui eu já sou medrosa. Aí é meu irmão que leva, né? Ele que leva. Ele que leva. No caso, onde ele tá, seria uma sala, né? Eu ainda não terminei. Ainda tô dando uma reforma nele, né? E esse ônibus sempre foi motorhome ou ele já teve outro uso antes? No circo, sempre foi motorhome. Sempre foi. Mas você lembra se quando comprou ele já... Não, ele tinha banco, ele tinha... ele era usado mesmo como transporte e coletivo. como transporte. Aí nós transformamos ele em motorhome. Tá mexendo nele ainda? O Ainda. que você quer fazer mais aqui? Eu quero fazer uma mesa, né? Um toldo, uma varandinha ali com cadeira, né? Estamos que devido a ter ficado tanto tempo sem a bilheteria, né? Meio que paramos tudo, os projetos nossos. Mas daqui pra frente vai dar certo. E como que é morar num ônibus? Minha casa, pra mim, é normal. Tipo assim, quando eu fui lá pra minha mãe, na pandemia, eu fiquei muito tempo lá. Eu não tô em casa. Eu falava assim, aí nós temos uma casa nossa em cima da dela. Aí, que ela deixa só pros filhos. Ela fala assim, não, quando vocês virem é pra vocês. Mas quem diz? Não costumo. É como se eu não tivesse em casa. Aqui eu tô em casa. Aqui. E pensando aqui, nós temos crianças que estão com vocês, que fazem parte da família e que precisam viajar com vocês. Sim. Como que funciona a questão dos estudos? Como que essa rotina que, teoricamente, teria que ter uma raiz em algum lugar? Como que vocês lidam com isso? Nós temos uma lei, né, que ampara a criança circense. Acho que é circense, cigano e o pessoal da polícia que eles são muito transferidos, né? Então, onde chega a escola mais próxima, ela tem que amparar aquele aluno. Então, a gente matricula. Para as crianças do circo, é normal, que elas já crescem, desde os 3 anos de idade, a gente já matricula ela na escolinha, para elas ir acostumando. Então, para elas é ruim quando fica até muito tempo, mas graças a Deus que tem essa lei que ampara, né, a gente, e as escolas recebem com muito carinho, muito amor mesmo. Tem algum ponto negativo de morar num motorhome? Tem, né? Tipo assim, a mudança. A gente chega, não tem luz, não tem água, a gente usa o gerador, a bateria, mas às vezes acaba, né? Você acaba ficando sem, e lama, né? Tem lugar que já tem uma lama, a gente sofre disso. Questão de estrutura, né? Estrutura, porque assim, o Brasil não é como os Estados Unidos. Os Estados Unidos, ele tem a área própria. Você chega na cidade, eles têm uma área que é para você pôr lá, que tem a rede de esgoto, água e luz. Você só chega com o seu motorhome lá e liga. Então, lá fora, você não sofre tanto, mas no Brasil, nós por nós e vai se adaptando tudo. E na hora que você chega aqui era um descampado. Eu lembro desse terreno aqui sem mato, nada, né? Um mato alto. Vocês têm que preparar o terreno para armar o circo. Exatamente. E com relação a essa estrutura de água, de luz, como que vocês fazem? A água é captada? A água é da própria empresa, né? Que a gente contrata e eles vêm ligar. A luz a gente opta mais pro gerador, porque a gente fica pouco tempo e vai embora, né? Agora pensando na família no circo. Sua filha casou, ficou lá no Mato Grosso. E nós temos aqui, você tem outra filha menor, solteira, né? Uma filha solteira. Solteira ainda, a Rabi. Ela tem quantos anos? 18. 18 anos. Você deseja que ela continue levando essa vida no circo? Sim. Meu sonho é que ela case com alguém de circo e continue nosso nome aí, né? É o meu maior sonho. Depois de algum tempo de conversa, Sil faz uma revelação. Ela é viúva e perdeu seu marido há 17 anos de forma trágica. Ele faleceu mudando o circo. Mudando na estrada. Do trailer, com o trailer, nós tínhamos um trailer que era uma lanchonete. E ele
estacionou num acostamento para trocar o pneu. Aí o caminhoneiro dormiu na estrada e passou por cima. Foi um acidente. Foi um acidente. Faleceu 2, ele e um funcionário nosso. Hoje, o Circo Mundial Internacional tem cerca de 70 toneladas de equipamentos, estruturas e materiais, que são transportados por 7 carretas. As 22 pessoas que trabalham aqui moram espalhadas em 2 trailers, 3 moradias, que são baús de carretas adaptados, e o ônibus, em que a Sil mora sozinha. Nós conversamos tanto que nem vimos a hora passar. Anoiteceu e continuamos mostrando os bastidores do Circo Mundial. Eu fiquei curioso para saber o que tem atrás dessa cortina aqui. E eu vou chamar o Jonathan para vir comigo. Jonathan, cuidado para não tropeçar aí. Ó, aqui atrás tem um Fiat 147 reduzido. A bota, eu acredito que seja do motoqueiro do Globo da Morte. Um objeto grande aqui que não consigo identificar ainda o que é. Vem cá, Jonathan, vamos lá, vamos acompanhando. Alguns aros, bambolês para as apresentações. E aqui atrás tem uma espécie de camarim que tem alguns objetos, algumas roupas, alguns calçados que são utilizados para as apresentações. Temos aqui a luz com espelhinho para que eles possam se preparar, algumas roupas, alguns acessórios, itens de maquiagem, até um perfume aqui, ó, para apresentar cheirosinho. E é isso, vamos ver como é isso aqui, como é utilizado durante o espetáculo. A trupe já começa a se preparar. A Isa, que tem apenas 13 anos de idade e apresenta números durante o espetáculo, ajuda o palhaço fofão a se maquiar. A Sil faz de tudo. Além de administrar o circo, cuida da bilheteria, ajuda a fazer as guloseimas que são vendidas na praça de alimentação e ainda faz a sua apresentação de ilusionismo, que você vai ver daqui a pouco. Respeitável público, o espetáculo já vai começar. Nós estamos gravando numa quarta-feira, são 8h30 da noite, e estou aqui, ó, na coxia do palco do Circo Mundial. A diversão é garantida com diversas apresentações. O Homem-Aranha é um dos personagens mais aguardados. Veja o Requebrado, do Homem de Ferro. E essas meninas, que com certeza não têm medo de altura. E é claro que no circo tem que ter palhaço. A adrenalina fica por conta do Alexandro Lopes, no Globo da Morte. Você está há quanto tempo aqui no Circo Mundial? Rapaz, no Circo Mundial, eu tô em uma temporada já de 2 anos, né? Estamos aí. Aqui é tudo família, né? E eu tô me familiarizando aqui também. E como que é encarar aquele desafio do Globo da Morte? Rapaz, é uma aventura boa. Tem que ter os ensaios, umas coisas, mas é uma aventura muito boa. Tipo, quando você entra assim no circo, né? Você deixa os seus problemas pra trás, você esquece de tudo, né? Que você faz ali dentro da minha vida, digamos assim, né? No Globo da Morte eu comecei em 2019, então eu tô há 4 anos. Aí veio a pandemia, a gente teve que parar, né? Então eu tô revoltando agora, entendeu? Mas tá dando tudo certo, graças a Deus. E essas fofuras que hipnotizam as crianças? Por incrível que pareça, a Mulher Gato tem 60 anos de idade. Ela é a Kimi Okoi. Você teria coragem de fazer isso? E sabe a Sil, a administradora,
que atua na bilheteria, ajuda nas guloseimas e tudo mais, ela também é ilusionista e apresenta um número incrível. O Circo Mundial Internacional apresenta várias outras atrações, mas eu não vou revelar tudo aqui. Que tal assistir ao vivo? Ao filho das pessoas, ao sorriso estampado no rosto de cada um. Tudo isso aconteceu debaixo de uma circunferência de lonas chamada Circo. Crianças, o circo nasceu com vocês. Viverá eternamente pelas crianças. Portanto, nossa última homenagem é para vocês, crianças. Obrigado, crianças, porque esta foi mais uma produção do Circo Mundial. O espetáculo acabou, mas só por hoje. E este vídeo também. Comente aqui embaixo o que você achou dessa reportagem. Deixe também sugestões de temas aí nos comentários. E não deixe de acompanhar os nossos bastidores nas redes sociais. O nosso @ é o Vim Te Mostrar. É só buscar no Facebook e no Instagram. Um grande abraço. Muito obrigado pela sua audiência. E até o próximo vídeo.